Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro telespectador. Cá estamos nós, eu novamente, Emanuel de Oliveira. O que vai ser o vídeo de hoje? Vai ser um unboxing do livro que eu falei para vocês. Meu livro que já chegou, a primeira cópia, Manual da Vida Adulta, por Emanuel de Oliveira. Olha só, olha que legal. Nossa, eu tô muito feliz com a primeira cópia do meu livro, este meu querido protótipo. Vou abrir aqui para vocês, ó. Todas as páginas feitas aqui, ó. Todas elas com um papel bem tátil, bem gostosinho de ler. Nossa, muito bom. Então, antes da gente prosseguir com ele, continuando, hoje a gente vai dar início ao quadro Papo e Poesia. Papo e Poesia, pá. Edições. O livro em si que a gente está vendo hoje, ele tem a versão e-book e tem a versão física dela, que é o que está aqui em minhas mãos. Eu vou ler aqui a versão física, mas os que tiverem interessado ao final do vídeo, vocês podem estar indo na descrição ou nos comentários e checando os links para o e-book e para o livro que eu vou deixar disponível para vocês. E bora lá. O primeiro poema que eu queria trazer era o Tio do Churrasco, poema do capítulo 1, né? Então, bora lá. Eu vou trazer só a apresentação do livro. Deixa eu me ajeitar bem aqui para a gente colocar essa dinâmica legal. Aqui na edição vai ficar legal a gente colocar. Vai, editor, meu querido editor, por favor, não passe de mágica. Puxa bem aqui nesse lado do quadro para a gente, ou a maneira que o nosso leitor consiga acompanhar com a gente. Vai ser. Ficar legal, vai ficar top. Vai ficar top. Bora lá. Apresentação. Então, nossa querida dedicação aqui à apresentação do nosso querido livro. Temos o que? Temos que dedico esse livro aos leitores que se sentem um pouco perdidos com a vida e que, por algum motivo, se interessam por poemas que refletem os pensamentos reais de quem os escreve. Essa obra não tem pretensão de ensinar fórmulas prontas, mas compartilha reflexões e experiências vivas de forma sincera. Usando a poesia como ferramenta para organizar as ideias, a vida adulta chega sem aviso e sem manual. Aqui organizei em capítulos alguns dos temas mais comuns dessa fase: trabalho, finanças, estudos e relações, entre outros, com uma linguagem simples, direta e com tons poéticos. O objetivo é ser claro, acessível e útil, especialmente para quem está começando a lidar com essas responsabilidades. Agradeço aos amigos que contribuíram com opiniões, incentivos e até com conversas que serviram de inspiração para alguns textos. Ter pessoas que apoiam, questionam e escutam faz diferença em qualquer processo criativo. Espero que aproveite a leitura da melhor forma possível. Leia aos poucos, releia se quiser. Reflita sobre o que faz sentido para você. Não é um guia definitivo, mas talvez seja um ponto de partida. Manual da Vida Adulta para Adolescentes Preparados por Emanuel de Oliveira Nascimento. Essa apresentação é bem convidativa para a gente conseguir se sentir cativado para ler o livro. Eu acredito que é muito importante essa parte em qualquer livro para a gente entender as intenções do autor com a obra. O Tio do Churrasco. Me ajeitar aqui para colocar aqui do lado. Sonhava em ser o tio do churrasco, com carro na garagem, copo no casco. Aos 25, tudo resolvido, mas acordei num mundo mal dividido. Dizia para minha mãe que era liberdade, sem saber da real responsabilidade. Ela queria só me ver estudando, enquanto eu só queria estar me livrando. Hoje entendo o que era prisão. Era cuidado em forma de proteção. Ela lutava para que eu não desviasse. E graças a isso que posso sonhar, ainda posso longe daquele quintal, mas carrego o saber como capital. Se o churrasco atrasar, tudo bem. Posso viver com propósito, já ir além. No dia de hoje, quando eu escrevi essa parte, eu estava pensando em outras famílias que eu cheguei a observar. Tem muita gente que é assim, né? Tem sempre aquele tio que tem mais condições, né? Aquele tio que não casou, ou que quando é casado, ele sempre é aquele tio que aparece no churrasco de família, nas reuniões, aparecem de repente.
E a gente olha para a vida dele e parece que tá tudo perfeito, né? Em comparação com o que a gente tenta buscar hoje em dia e tudo é bem difícil, né? Então, quando eu escrevi esse poema do Tio do Churrasco, eu pensei em escrever numa perspectiva de quem está observando, no caso, como você, como filho, filha, como a gente acaba vendo, é algo bem curioso de se observar. A gente tem essa visão de que quando a gente vê aquele tio, a vida dele é tudo a mil maravilhas. O próximo poema vai ser naquela rua. O poema naquela rua, naquela rua, de esquina apagada, morava um sonho em porta trancada. Gente que quis subir sem degrau, tropeçou no próprio ideal. Ali não se falava em ética ou limite, só no lucro do dia, no golpe que se admite. Era sucesso com pressa, sem freio ou direção, mas ninguém avisou do preço da ambição. Na escola ensinaram regra de três, mas não falaram do valor de um talvez. Ninguém disse que o atalho brilha no início, mas cobra no fim, com o sacrifício. Naquela rua vi amigos sumirem do mapa, um por um engolidos pela capa, do poder, de fama, de grana maldita, que apaga o nome, mas deixa a dívida inscrita. Não se prende a medir o vazio de um bolso cheio, nem que o tempo compra caro por cada atalho alheio. Naquela rua aprendi sem professor que nem todo brilho carrega valor. Esse poema naquela rua, ele traz uma reflexão sobre conseguia ver momentos de fragilidade das pessoas, onde elas cediam às facilidades do mundo, como eu posso colocar assim, que isso era muito triste de se observar, porque a gente for ver entender, quando a gente vem entender esse tipo de realidade, é algo bem complicado de a gente colocar assim, porque as pessoas se deixam levar pela curtição, pela vibe, né? Aí a gente acaba aqui observando esse tipo de situação, uma perspectiva diferente. Então, a gente vê aí palavras que conseguem propor essa reflexão. A gente vê aqueles atalhos fáceis, ou quando as pessoas acabam tentando procurar atalhos para tentar alcançar o sucesso mais rápido. Isso hoje a gente acaba vendo muito isso. E a gente tem que tentar entender que tem certas coisas que não é bem assim num passe de mágica, né? Não é como a gente acha que funciona só por puramente nossa vontade. Então a gente acaba ficando com essa reflexão e fica com essa análise pra gente. Então, bora lá. Próximo poema é Trabalhos e Trocas. Trabalhos e Trocas. Fui garçom, mesmo sem ser bonito. Entregador por comida, meio esquisito. Trabalhei de madrugada costurando cor, produzindo um abadá com calor e fedor. Não tinha escolha, só tinha vontade. Era necessidade, engole a vaidade. Aceito o que vem mesmo sem gosto, desde que o bolso não fique exposto. Ganhei mais que o mínimo por um tempo, achava incrível aquele aumento. Mas o cansaço veio e me engoliu. Ah, e o dinheiro sumiu. Pensei se tudo valeu de verdade, se o suor pagou a liberdade. Mas parece que só troquei de prisão, fardado de cansaço e frustração. Eu escrevi ele levando em conta a experiência que eu tive com trabalhos árduos, trabalhos em ambientes que era bem chato lidar com as as pessoas que tornavam o ambiente mais difícil. Então, a gente acaba encontrando realidades onde o trabalho acaba sendo bem chato por causa dos tipos de pessoas que a gente tem que lidar no ambiente. Então, a gente tem que aprender a ter uma maturidade sobre isso desde cedo. Eu acredito que é bem importante porque esse tipo de visão só tem a ganhar com quando a gente entende isso, com mais cedo a gente conseguir entender essa perspectiva. É uma situação que a gente não consegue evitar, né? Porque a gente não escolhe o local onde a gente não escolhe os colegas de equipe, na verdade, é isso que eu queria propor. Cada situação é uma situação, a gente não adivinha nada. Então, fica essa reflexão. Eu acho que é algo bem que acontece com bastante com frequência, né?
Então a gente precisa entender esse tipo de perspectiva. Tá, mais um do mesmo capítulo, que é o Vida de Funcionário. Trabalhei com planilhas e sem noção, colegas que riam da minha aflição. Eu li ali firme na contramão, aguentando calado sem solução. Me davam tarefas, eu dava suor, mas queria me calar com um favor. Até perdi o que achava justo e virei só mais um no banco dos sustos. Substituí por, substituído por alguém mais barato. Viram em mim um gasto ingrato. Viram esforço sem valorização. A mão de obra sem opinião. É engraçado também é cruel. Ser funcionário num país de papel, onde trabalhar é se desgastar, para depois te trocarem sem ao menos pensar. Esse poema Vida de Funcionário, eu trago a reflexão sobre como é a vida, como é que eu posso dizer? É aquele funcionário que é contratado, depois liberado, funcionário que qualquer outra pessoa poderia fazer o papel dele porque ele na empresa ele não tem tanto valor, ele não tem tanto tanto valor para a empresa, né? Por exemplo, tanto, e isso acontece em tanto lugar que a gente fica até surpreso quando isso acontece. Aí eu pensei em trazer um poema que trouxesse essa reflexão, que a gente precisa, não precisa tanto se apegar à empresa quando a gente vê tantas pessoas fazendo isso, né? Muita gente se apega muito à empresa achando que é como se fosse uma casa para ele, mas não é bem assim que acontece. A empresa é só mais um local onde está tendo uma relação ali de colegas, né? Entre uma, tem tudo uma hierarquia, mas às vezes as pessoas não se importam tanto com os sentimentos que você pensa, né? Com os pensamentos que você tem com relação à empresa, eles só querem saber de um ganho mútuo ali. Então, cada situação é situação, as pessoas não se importam tanto com o que se passa na vida dos outros, porque cada um cuida da sua. Então, esse poema eu trago a reflexão de que a gente precisa buscar, a gente precisa tratar com relação ao nosso próprio, a nossa própria vida, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa vida, para a gente poder se sobressair dos outros, porque senão vai só repetir essa mesma situação. Muda de empresa, acha que é favorito por ter uma conversa com o patrão, ou ele conversar mais com você de uma maneira mais recorrente, o gerente, o supervisor. Acha que é amigo, mas não é bem assim que acontece. Não é todo mundo que vai te ajudar simplesmente por conversar contigo, por tipo, ser mais amigo, porque, como diria aquele ditado, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Não é uma realidade que as pessoas não sabem diferenciar, então essa parte a gente consegue perceber desde cedo e eu acho bem importante deixar isso claro no livro para o leitor que for levar isso como uma reflexão. Vida de funcionário. Tá. Próximo poema que eu trouxe foi O Professor. Como é que eu faço a falar de quem carrega o mundo nos giz, de quem ensina o verbo sonhar, mesmo sem perceber, sempre quis. É ele que forma engenheiro, artista, médico, juiz, até o presidente, mas da lista dos valorizados. Nem sempre se lembra da sua mente. Ensinar não é só repetir o conteúdo. Tem ciência, tem estudo, tem intenção. Cada aula tem suor escondido em um pedaço do seu coração. Documentos, teorias, marcos na história, nomes de quem deram educação à sua memória. Mas na prática, quem segura essa missão é o professor. Com salário e pressão, acha que é fácil segurar uma sala com 30 mentes, cada qual num planeta, fazer milagre com pouco recurso e ainda sorrir na chamada completa. É ele que vê o talento escondido e acredita mesmo quando ninguém mais crê, mesmo sabendo, mesmo sendo deixado de lado, ele continua a ensinar por você. Então, da próxima vez que esquecer, quem te ensinou a escrever seu nome, lembre que o futuro de um país inteiro passa primeiro pelo quadro. Esse poema, O Professor, foi uma homenagem, né? Uma leve homenagem aos professores que eu tive
trajetória, né? Trajetória escolar, né? Trajetória acadêmica. Hoje, tanto que eu sou licenciando em matemática pelo Instituto Federal do Maranhão. Então, tanto lá eu aprendi tantas outras coisas com relação a o que que é ensinar. Então, esse poema foi muito uma homenagem com relação aos professores. A você, meu caro colega, que é meu amigo também, colega do curso, você se sinta homenageado, né? Porque ser professor hoje em dia é um ato de bondade, porque além dos salários não serem tão bons comparado às outras profissões que a gente poderia ter com relação ao mercado, ser professor um ato de bondade com relação às gerações que estão por vir, que vamos ensinar, né? O próximo, próximo artista, né? Próximo médico, ele primeiro passa pela gente para depois seguir a vida dele acadêmica, assim como ocorre com a gente. Então, o ato de ensinar é muito mais do que só ir na frente do quadro e começar a falar do começo ao fim, sem nenhum outro sentimento por trás disso, porque o ato de ensinar é mais do que realmente só chegar lá e falar um monte de coisa, uma aula todinha. Então você se sinta homenageado, né? Esse poema foi uma homenagem aos professores, porque eles são os heróis que põem esse país para rodar, são pessoas incríveis, tanto que os que eu tenho, eu digo que são grandes exemplos. E bora lá, bora pro próximo poema, o ciclo. Aprender que crescer não é só alcançar, é saber o que vale a pena guardar. Nem tudo é meta, nem tudo é corrida. Às vezes é só manter a paz na vida. Queria um mundo onde a irmã pudesse ver que é possível sonhar sem se conter, que ela com calma o que quer fazer, que ela escolha com calma o que quer fazer. Nem tudo é meta, nem tudo é corrida. A mãe plantou tudo o que conseguiu e ele colheu o que nunca pediu. Não buscar riqueza para ostentar, mas que no fim pode respirar. Se há um ciclo que ele deseja quebrar, é mudar de sobreviver apenas para o viver. Seguir um caminho com essa intenção, nem tudo é meta, nem tudo é corrida. Esse poema do ciclo, quando eu escrevi ele, eu pensei na realidade de muitas das pessoas que. Então, essa ideia de quebrar o ciclo, né? Esse ciclo de termina o ensino médio, procura um trabalho, junto à família, e esquece, né, que poderia continuar por alguma outra forma para conseguir um estilo de vida um pouco melhor, né? No caso, esse ciclo que geralmente se perpetua nas cidades do interior. Então, é esse tipo de ciclo que eu queria abordar nesse poema, onde ainda tem pessoas, né? Pessoas, alunos, estudantes, e agora jovens adultos, né? Que estão tentando quebrar esse ciclo, que é saindo do local de conforto, pegando vans, carros, fazendo horas e horas todos os dias, vários dias, por até anos, tá ligado? Até terminar o diploma. Esse poema é para em homenagem a eles que eles fazem essa quebra de ciclo, eles estão tentando ser diferente. Os pais que incentivam esse tipo de coisa é um exemplo, né? Porque é uma qualidade de vida para o filho. A ideia de poder continuar sempre me aperfeiçoando seria o que eu buscaria para mim. Então, a ideia de quebrar o ciclo que eu coloquei nesse poema provoca uma reflexão bem interessante. Eu tentei procurar palavras que pudessem melhor descrever. Acabou que o resultado do poema foi o que vocês acabaram de escutar. Então, bora lá. O último poema, que é Dormir Hoje. Aqui, dormir hoje e acordar hoje. Virou rotina sem cerimônia. É fechar o olho de madrugada e abrir com a cara na insônia. Na infância era mais simples. O ontem existia com clareza. A gente dormia cedo e bem, acordava com leveza e surpresa. Hoje mal deito e já penso em tudo que não terminei. Desligo a luz do quarto e ligo o alarme, que nem sei se lembrei. O corpo deita cansado, mas a mente vai longe demais. Fico ali no travesseiro resolvendo pendências mentais. Ontem a gente sonhava com um brinquedo.
com passeio, com férias, com peão. Hoje sonhar virou luxo e o cansaço virou padrão. Voltar àqueles dias. Impossível, talvez, mas lembra que ajuda a respirar, porque o tempo voa sem pressa e às vezes só quer que a gente pare para reparar. Dormir ontem e acordar hoje. Quem dera repetir essa proeza, mas já que a vida corre nesse fuso, que ao menos sobre um pouco de gentileza. Esse é o último poema, que a reflexão que fica, né, nesse trecho é que muita gente dorme hoje e acorda hoje. O que que eu quero dizer com esse trecho do livro? O ato de dormir hoje e acordar hoje é dormir muito, tipo, dormir 1 da manhã e acordar às 5 horas. Isso é um costume que muita gente acaba tendo hoje em dia, por conta da corrida louca que é tentar ganhar mais dinheiro, tentar buscar cegamente alguma mudança de vida rápida, então, ou simplesmente ficar perdido, mexendo no telefone até tarde da noite e acordar muito cedo. Então, dormir hoje e acordar hoje é o que muita gente faz e a gente acaba nem percebendo, né? Então, enquanto a criança que dorme ontem e acorda hoje, ela não tem essa preocupação. Ela não tem ou a preocupação de precisar pagar uma conta no outro dia, precisar acordar cedo para poder buscar o sustento. Então, quando eu escrevi esse poema Dormir Hoje e Acordar Hoje, eu pensei nessa realidade, onde muita gente dorme muito tarde e acorda cedo e acaba nem percebendo que isso não era costume de antes. Só passou a fazer isso graças a essa transição para a vida adulta e a gente acaba nem percebendo que a gente deixou de dormir ontem e acordar hoje e acabou que isso inconscientemente a gente só se cedeu e deixou acontecer. Então, essa é uma característica de transição da vida adulta. E eu acabei percebendo. Esse aqui foi o último poema. Vou deixar o link do livro no comentário ou na descrição do vídeo. E eu agradeço por ter ficado até aqui no vídeo. O vídeo ficou até que bem grandinho, ficou com quase. Eu pedir que, se caso você acompanhou até aqui, por favor, deixa o likezão, acompanhe os próximos vídeos, se inscreva no canal e deixe um comentário. Se você for meu amigo, você tem mais que obrigação de deixar um comentário positivo e dar o like, por favor. Eu agradeço. Então, para o próximo vídeo, eu vou continuar com o quadro Papo e Poesia, onde eu vou trazer mais um livro, mais um autor. Eu vou fazer esse mesmo esquema de hoje. Eu vou analisar os poemas que eu separar. Eu vou fazer um comentário sobre tentar entender a realidade com qual poema se aplica e a gente vai trazer essa credibilidade para o nosso querido autor do próximo vídeo. Eu agradeço demais. Valeu, galera, por acompanhar até aqui. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui. Não esquece, link na descrição aqui, os links para a versão física do meu livro e o e-book. Falou!